Olá, amantes de animes e desvendadores de mistérios. Sejam bem-vindos ao Anime Apex Recap, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias que vocês tanto amam, e hoje vamos desenterrar um dos maiores enigmas do mundo dos animes de romance. Preparem-se, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como vocês veem um dos casais mais controversos e, ouso dizer, mais incompreendidos de todos os tempos. Estou falando daquele par que, ao longo de sua jornada, acumulou mais ódio do que torcida. Aquele final que deixou uma legião de fãs com a pulga atrás da orelha, questionando cada decisão. Mas e se eu disser que a verdade por trás desse ódio massivo é muito mais complexa do que parece? E se o erro não estava no casal, mas na nossa própria percepção? Antes de mergulharmos nessa investigação profunda, se você é daqueles que adora desvendar os segredos dos animes e não quer perder nenhuma análise como essa, já sabe, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos começar a desvendar esse mistério. Nosso caso de hoje nos leva ao universo de Koito Uso, ou Amor e Mentiras, um anime que, à primeira vista, prometia ser uma comédia romântica adolescente com um toque de ficção científica. Mas o que se revelou foi uma teia intrincada de emoções, escolhas governamentais e um triângulo amoroso que incendiou a fanbase. A premissa é simples, mas ao mesmo tempo chocante. Em um futuro não tão distante, o governo japonês implementou o Sistema de Notificação de Laços, ou Sistema Yukari. Aos 16 anos, cada cidadão recebe uma notificação oficial determinando seu parceiro de casamento, escolhido com base em cálculos genéticos complexos para otimizar a compatibilidade e supostamente garantir a felicidade e a perpetuação da espécie. O amor romântico, aquele que nasce espontaneamente, é considerado obsoleto, um luxo que a sociedade não pode mais se dar. É nesse cenário que conhecemos Yukari Nejima, um jovem comum, um tanto indeciso e que, secretamente, guarda um amor platônico por Misaki Takazaki, sua colega de classe desde o jardim de infância. O problema? O sistema Yukari já designou uma noiva para ele, Lilina Sanada. E é aqui que o verdadeiro drama começa a se desenrolar. E a semente da controvérsia é plantada. A história de Koito Uso é uma jornada de Yukari tentando navegar entre seus sentimentos verdadeiros por Misaki e o dever imposto pelo governo de aceitar Lilina. A série se desenrola de forma cronológica, acompanhando os dilemas de Yukari desde o momento em que ele recebe sua notificação. Primeiro, o choque inicial. Ele e Misaki finalmente confessam seus sentimentos um ao outro, num momento que parece ser o ápice do romance proibido. Um beijo roubado sob o pôr do sol, um juramento de amor eterno. Mas, no dia seguinte, a notificação chega, e com ela, a realidade brutal do sistema Yukari. Lilina Sanada, uma garota bonita, inteligente e, para a surpresa de Yukari, que inicialmente a vê como uma completa estranha, uma pessoa que logo se mostra mais complexa do que a simples noiva designada. O perfil de Lilina é crucial para entender a dinâmica que se estabelece. Ela não é a antagonista que muitos esperavam. Lilina, embora designada pelo sistema, é inicialmente tão cética quanto Yukari em relação a esse arranjo. Ela é uma garota que, apesar de vir de uma família de elite e ser considerada perfeita pelo sistema, demonstra uma curiosidade genuína sobre o amor. Ela nunca experimentou um relacionamento romântico e, em vez de forçar a situação com Yukari, ela se propõe a estudar o amor. Ela vê a relação de Yukari e Misaki como um experimento, uma chance de entender o que é esse sentimento tão louvado e ao mesmo tempo tão proibido. Lilina se torna, de certa forma, uma aliada improvável, incentivando Yukari a explorar seus sentimentos por Misaki, mesmo sabendo que isso vai contra o sistema, e consequentemente contra o seu próprio destino. Ela não é passiva, ela é uma observadora ativa, uma cientista do amor, por assim dizer. Por outro lado, Misaki Takazaki é a personificação do amor idealizado. Ela é a garota dos sonhos de Yukari, o primeiro amor, a conexão que parece transcender qualquer regra. A relação entre Yukari e Misaki é construída sobre anos de admiração silenciosa e, mais tarde, uma paixão avassaladora. O problema é que, no contexto de Koito Uso, o amor idealizado de Misaki e Yukari é constantemente posto à prova pela realidade do sistema. Misaki, embora ame Yukari, também demonstra uma certa passividade diante das imposições sociais. Ela não parece ter a mesma força de Lilina para questionar as regras. Ou talvez sua posição seja mais delicada, uma vez que ela é a amante em potencial, a que representa a quebra das normas. O contexto social é fundamental para a compreensão do ódio em torno desse casal. A sociedade em Koito Uso é construída sobre a premissa de que o amor por escolha própria é prejudicial, levando a divórcios, infelicidade e baixa natalidade.
O sistema Yukari é vendido como a solução para todos esses problemas, uma forma de garantir a estabilidade e a felicidade. Isso cria uma dicotomia interessante. De um lado, a liberdade individual e a busca pelo amor verdadeiro. Do outro, a segurança e a ordem social. Os personagens estão presos nesse dilema, e a audiência também. Os fãs, em sua maioria, torciam para que o amor verdadeiro de Yukari e Misaki prevalecesse, que eles quebrassem as correntes do sistema e vivessem felizes para sempre. Mas Koi to Uso não é um conto de fadas. Conforme a narrativa avança, os elementos-chave do caso começam a se intensificar. A convivência entre Yukari, Lilina e Misaki se torna cada vez mais complexa. Lilina, ao passar mais tempo com Yukari, começa a desenvolver sentimentos por ele, algo que ela mesma não entende completamente, dadas as suas premissas iniciais. Ela passa de observadora a participante relutante, e essa transição é um dos pontos mais importantes para a nossa análise. Ela não está mais apenas estudando o amor, ela está sentindo-o, e isso a torna vulnerável, real e, para muitos, uma ameaça. Outro personagem crucial que entra na história é Yusuke Nisaka, o melhor amigo de Yukari, que também tem um segredo. Ele é gay e ama Yukari. A inclusão de Nisaka adiciona uma camada extra de complexidade ao triângulo, ou seria quadrado, amoroso, mostrando que o amor pode ser ainda mais complicado e menos calculável do que o sistema Yukari propõe. Nisaka representa uma forma de amor ainda mais proibida pela sociedade, uma vez que o sistema parece focar exclusivamente em casais heterossexuais para fins de procriação. A série é repleta de momentos de tensão e revelações graduais. Descobrimos que o sistema Yukari não é tão infalível quanto parece, e que algumas pessoas recebem 2 notificações, ou até mesmo nenhuma. Há uma subcorrente de mistério sobre a verdadeira natureza do sistema e as intenções por trás dele. O governo, através de seus agentes como o misterioso Kochi, monitora de perto os relacionamentos designados e os desvios, adicionando um elemento de thriller à trama romântica. O ponto de virada para o casal mais odiado começa a se consolidar quando Lilina, mesmo sabendo dos sentimentos de Yukari por Misaki, expressa seus próprios sentimentos de carinho e, eventualmente, amor por ele. Ela não faz isso de forma manipuladora ou egoísta, mas com uma honestidade brutal que a torna uma personagem tridimensional. Ela reconhece a complexidade da situação e, mesmo assim, permite-se sentir. Isso a coloca em rota de colisão com as expectativas do público, que já havia escolhido Misaki como a heroína e Lilina como a rival. Os fãs de Koi to Uso se dividiram. A maioria queria ver Yukari e Misaki juntos. Afinal, eles eram o par do primeiro amor, da conexão verdadeira. Lilina, a noiva designada pelo governo, era vista como o obstáculo, a intrusa, a personificação do sistema opressor. O ódio por Lilina e, por extensão, pelo casal Yukari e Lilina cresceu exponencialmente. Os comentários nas redes sociais e fóruns eram repletos de frustração, raiva e acusações de que a série estava traindo suas próprias premissas românticas. Mas, e se o propósito de Koi to Uso nunca foi ser uma história de amor convencional, onde o amor verdadeiro sempre triunfa sobre as adversidades? E se a intenção fosse exatamente explorar as nuances do amor, do dever, da escolha e da influência social? O clímax da série e o que mais contribuiu para a controvérsia foi o final. O anime termina de forma ambígua, sem escolher um lado definitivo. Yukari continua dividido entre Misaki e Lilina, e o anime deixa a decisão em aberto, sugerindo que ele poderia acabar com qualquer uma das duas, ou talvez com nenhuma delas. Essa ambiguidade foi a gota d'água para muitos fãs, que se sentiram enganados e insatisfeitos. Eles queriam uma resposta clara, um felizes para sempre, com a garota que eles haviam escolhido. No entanto, o mangá, que continua além do anime, oferece um desfecho mais concreto, mas igualmente controverso. E é aqui que a nossa investigação ganha um novo contorno. O mangá apresenta 2 finais alternativos, um para Misaki e outro para Lilina. Na rota de Lilina, Yukari finalmente a escolhe. Ele percebe que, embora seu amor por Misaki seja puro, a conexão que ele construiu com Lilina é igualmente profunda e significativa, baseada em respeito mútuo, compreensão e um crescimento compartilhado. Eles se casam e vivem uma vida feliz, desafiando a expectativa de que o amor verdadeiro deve ser necessariamente o primeiro ou o mais passional. É nesse ponto que o ódio atinge seu ápice. Muitos fãs se recusaram a aceitar esse final. Para eles, Yukari traiu Misaki, traiu o amor verdadeiro em favor de um arranjo governamental. Lilina foi vista como a vencedora injusta, a garota que roubou o protagonista.
Mas essa interpretação simplifica demais a complexidade da história e dos personagens. Vamos analisar a linha do tempo e os fatos verificáveis. Desde o início, Lilina não é uma vilã. Ela é uma vítima do sistema tanto quanto Yukari. Ela é designada para um casamento sem amor, e sua curiosidade sobre o romance a leva a se aproximar de Yukari. Ela nunca manipula, nunca mente sobre suas intenções. Ela é honesta sobre seus sentimentos e sobre sua própria inexperiência. Ela se apaixona por Yukari não porque ele é seu noivo designado, mas porque ela o conhece, compartilha experiências com ele e vê suas qualidades. O amor dela é um amor que nasce da convivência, da amizade e da descoberta mútua, algo que é tão válido quanto o amor que surge de uma paixão avassaladora. O que o mangá sugere com o final de Lilina é que o amor não é uma equação simples. Não existe apenas uma forma de amar, nem um único amor verdadeiro. O amor pode ser construído, cultivado e descoberto em lugares inesperados. O relacionamento de Yukari e Lilina evolui de um dever imposto para um vínculo genuíno. Eles se apoiam, se entendem e crescem juntos. Lilina, com sua inteligência e sua curiosidade, ajuda Yukari a se entender melhor e a questionar o mundo ao seu redor. Ela não é apenas uma noiva, ela é uma parceira. Por que então tanto ódio? Acredito que a resposta reside em nossa própria idealização do romance. Muitos de nós crescemos com a ideia de que o primeiro amor é o único amor verdadeiro, que a paixão avassaladora é o único critério para um relacionamento bem-sucedido. Koito Uso desafia essa noção. Ele nos força a questionar se um amor que nasce de uma imposição social pode, eventualmente, se transformar em algo real e profundo. E a resposta que a série dá é um retumbante sim. O final com Lilina não é uma traição ao conceito de amor, mas uma expansão dele. É uma reflexão sobre como o amor pode se manifestar em diferentes formas e sob diferentes circunstâncias. O amor entre Yukari e Lilina é um amor que amadurece, que se adapta e que, no final das contas, se mostra resiliente. Eles escolhem um ao outro, não por obrigação, mas por um entendimento mútuo e um carinho que transcende a imposição inicial. É importante notar que o anime, ao optar por um final aberto, talvez tenha evitado a controvérsia do mangá, mas também privou o público de uma resolução que, embora impopular para alguns, era rica em significado. O ódio pelo casal Yukari e Lilina, portanto, pode ser interpretado como uma falha de compreensão por parte do público, uma incapacidade de aceitar que a história não seguiria o caminho mais óbvio ou o mais romântico, no sentido tradicional. O que Koito Uso nos ensina é que o amor é multifacetado. Misaki representa o amor idealizado, o amor que se sente à primeira vista, o amor que desafia as regras. Lilina representa o amor que nasce da convivência, do respeito e do crescimento mútuo, um amor que pode florescer mesmo em circunstâncias adversas. Nenhum dos dois é mais verdadeiro que o outro. Ambos são válidos e ambos são complexos. O final de Koito Uso, especialmente a rota de Lilina no mangá, não é sobre um casal odiado que ninguém entendeu. É sobre um casal que foi mal interpretado, um casal que ousou desafiar as expectativas do público e as convenções do gênero romance. Eles não são odiados porque são um casal ruim, mas porque representam uma visão do amor que muitos não estavam preparados para aceitar. Eles são a prova de que o amor pode ser estranho, complicado e às vezes nascer das circunstâncias mais improváveis. Eles são o casal que nos fez pensar, nos fez questionar nossas próprias definições de amor e talvez nos fez crescer um pouco mais na nossa compreensão das complexidades humanas. No final, o ódio não é sobre eles, mas sobre a nossa própria resistência a uma narrativa que se recusa a ser previsível. E essa, meus amigos, é a verdadeira beleza e a verdadeira mensagem de Koito Uso. E assim concluímos nossa investigação sobre o casal mais polêmico dos animes de romance. Espero que esta análise tenha lançado uma nova luz sobre Koito Uso e te feito enxergar a história e seus personagens por uma perspectiva diferente. Às vezes, os maiores mistérios estão não nos fatos em si, mas na forma como os interpretamos. A complexidade do amor, do dever e da escolha é o que torna essa obra tão fascinante, mesmo que divisiva. Se você gostou desta análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também são fãs de animes e, claro, comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre Yukari, Misaki e Lilina. Você torcia por quem? Você concorda com a nossa conclusão? Queremos saber a sua perspectiva. Sua participação é fundamental para o Animapex Recap continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não se inscreveu, essa é a sua última chance de se juntar à nossa comunidade de desvendadores de animes e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima, e que a verdade dos animes esteja sempre com vocês. Cena 1 Inte. Estúdio Animapex Recap. Dia apresentador. Mas esperem, meus caros desvendadores. Não pensem que encerramos por aqui a complexidade de Koito Uso. A verdade é que a série, em sua aparente simplicidade de triângulo amoroso, esconde camadas e mais camadas de reflexão que merecem ser desenterradas. Hoje quero ir além do Ken Shippou Ken e mergulhar em um aspecto ainda mais provocador: a crítica social implícita na obra. Apresentador, Conte. Koito Uso é, antes de tudo, um espelho. Um espelho que reflete as tensões e os dilemas de uma sociedade que, por vezes, tenta controlar o incontrolável: o amor. O Japão, país de origem da obra, é conhecido por suas tradições, sua hierarquia social e, em muitos aspectos, sua busca por ordem e eficiência. E é nesse caldeirão cultural que o conceito do sistema Yukari ganha uma ressonância ainda mais profunda. Apresentador, Conte. Pensem bem. O governo em Koito Uso não apenas sugere, ele determina os casamentos. Não é uma recomendação, não é um conselho, é uma imposição. E qual é a justificativa? A busca pela melhor combinação genética e social para a prosperidade da nação. Parece uma distopia sci-fi exagerada, certo? Mas se olharmos com atenção, veremos ecos dessa ideia em diversas sociedades, até mesmo na nossa. Apresentador, Conte. Quantas vezes não ouvimos sobre casamentos arranjados por famílias, por interesses financeiros, por status social? Quantas vezes a pressão externa não influencia, ou até mesmo define, as escolhas amorosas de indivíduos? Koito Uso leva essa premissa ao extremo, é verdade, mas ao fazê-lo, nos força a questionar. Até que ponto estamos dispostos a ceder nossa autonomia em nome de um bem maior, de uma suposta estabilidade? Apresentador, Conte. A história de Yukari, Misaki e Lilina não é apenas um romance adolescente. É uma parábola sobre a liberdade individual versus o controle social. Yukari, o protagonista, é o epítome do jovem que se vê preso entre o dever imposto e o desejo incontrolável. Ele ama Misaki, sua paixão desde a infância, mas o sistema o empurra para Lilina. E aqui reside a genialidade da narrativa. Ela não demoniza o sistema de forma simplista. Apresentador, Conte. O sistema Yukari não é apresentado como um regime tirânico e opressor que só causa infelicidade. Pelo contrário, a série nos mostra que, em muitos casos, ele realmente funciona. Casais formados pelo sistema são felizes, têm famílias estáveis, contribuem para a sociedade. Isso nos coloca em uma posição desconfortável, não é mesmo? Não é fácil odiar algo que, em parte, funciona. Apresentador, Conte. É essa ambiguidade que torna a crítica social de Koito Uso tão potente. Não é um manifesto contra o governo, mas uma exploração das consequências de um sistema que tenta padronizar algo tão intrinsecamente individual e imprevisível como o amor. Ele nos faz perguntar: vale a pena sacrificar a paixão, a espontaneidade, a escolha individual em nome de uma sociedade mais organizada e talvez mais eficiente? Apresentador, Conte. E é aqui que o triângulo amoroso ganha uma nova camada de significado. Misaki representa o amor proibido, o desejo inato que desafia as regras. Ela é a chama que se recusa a ser apagada. Lilina, por outro lado, é a face do dever, da responsabilidade, da aceitação do destino imposto. Ela é a personificação da melhor combinação do governo. E Yukari, nosso protagonista, é o campo de batalha onde essas duas forças colidem. Apresentador, Conte. A luta de Yukari não é apenas entre duas garotas. É a luta da humanidade contra a tentativa de ser categorizada, planejada, otimizada. É a luta para manter a essência do que nos torna humanos. Nossa capacidade de escolher, de amar livremente, de cometer nossos próprios erros e de encontrar nossa própria felicidade, mesmo que isso signifique desviar do caminho predeterminado. Apresentador, Conte. Pensemos nos paralelos com a nossa realidade. A pressão para casar, para ter filhos, para seguir uma carreira bem-sucedida. A influência das redes sociais, que nos bombardeiam com imagens de vidas perfeitas e relacionamentos ideais. Tudo isso, de certa forma, são notificações do governo sociais, culturais, que nos empurram para certas escolhas, mesmo que não sejam as nossas. Koito Uso nos convida a questionar essas pressões, a valorizar nossa própria voz e nossos próprios sentimentos. Apresentador, Conte. A obra também explora o conceito de felicidade fabricada.
Se o governo pode garantir a compatibilidade e a estabilidade, ele pode, em tese, garantir a felicidade. Mas será que a felicidade pode ser fabricada? Ou ela é um subproduto da liberdade, da escolha, da superação de desafios? A série sugere que a verdadeira felicidade reside na autenticidade, na capacidade de seguir o próprio coração, mesmo que o caminho seja incerto e cheio de obstáculos. Apresentador, Conte. E é por isso que a jornada de Yukari é tão cativante. Ele não é um rebelde por natureza. Ele é um jovem comum que se vê em uma situação extraordinária. Sua hesitação, sua confusão, suas tentativas de conciliar o inconciliável, tudo isso o torna um personagem incrivelmente relacionável. Ele é a personificação da nossa própria luta para encontrar um equilíbrio entre o que é esperado de nós e o que realmente desejamos. Apresentador, Conte. Outro ponto crucial que Koito Uso nos força a analisar é a importância da comunicação e da verdade nos relacionamentos. O sistema do governo prospera na falta de transparência, na suposição de que o governo sabe o que é melhor. Mas o que acontece quando os indivíduos começam a falar, a expressar seus verdadeiros sentimentos? Apresentador, Conte. A relação de Yukari e Misaki é marcada por segredos, por encontros às escondidas, por palavras não ditas. É um amor que floresce na clandestinidade, alimentado pela transgressão. Já a relação com Lilina, embora inicialmente baseada no dever, começa a se transformar quando eles, aos poucos, se abrem um com o outro. Eles constroem uma conexão genuína, não por causa do sistema, mas apesar dele. Apresentador, Conte. Isso nos leva a uma reflexão importante. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o alicerce de qualquer relacionamento significativo. Mentiras e omissões, mesmo que bem intencionadas, corroem a confiança e impedem o florescimento do amor verdadeiro. A série demonstra que, mesmo em um contexto onde a verdade é desencorajada pelo sistema, a busca por ela é inevitável para a realização pessoal. Apresentador, Conte. Koito Uso não é apenas uma história sobre amor, mas sobre a busca pela verdade em um mundo de conveniências. É sobre a coragem de ser autêntico, de expressar o que se sente, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. E, por fim, é sobre a complexidade da felicidade e a forma como a definimos. Apresentador, Conte. A série não nos dá respostas fáceis. Ela nos apresenta uma situação, personagens complexos, e nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, nossos próprios valores. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo que tenta nos enquadrar, a capacidade de amar e de escolher quem amar é um direito inalienável, uma parte essencial da nossa humanidade. Apresentador, Conte. Koito Uso é uma obra que desafia, que provoca, que incomoda. E é exatamente por isso que ela é tão valiosa. Ela nos tira da nossa zona de conforto, nos força a questionar, a debater, a reavaliar nossas próprias concepções de amor, dever e liberdade. E no final das contas, é isso que uma grande obra de arte deve fazer, não é mesmo? Apresentador, Conte. Então, meus amigos, se você ainda não deu uma chance a Koito Uso, ou se você assistiu e ficou com um nó na garganta, espero que esta análise mais aprofundada tenha te dado novas ferramentas para decifrar suas camadas. Talvez, ao invés de apenas julgar os personagens ou o final, possamos apreciar a coragem da obra em abordar temas tão complexos e relevantes. Apresentador, Conte. Afinal, o amor, em todas as suas formas, seja ele o amor proibido, o amor construído, o amor imposto, é um espelho da nossa própria humanidade. E Koito Uso nos oferece uma visão multifacetada desse espelho, cheia de reflexos que nos fazem pensar. Apresentador, Conte. E essa é a beleza de desvendar animes. Não é apenas sobre assistir, mas sobre entender, sobre sentir, sobre crescer com cada história. Se você curtiu essa viagem mais profunda ao universo de Koito Uso, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama uma boa discussão sobre animes e, claro, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual a sua maior reflexão sobre a série depois de tudo o que conversamos. Qual dos temas abordados hoje te ressoou mais? A liberdade de escolha, a crítica social, a importância da verdade. Queremos saber a sua opinião. Sua participação é o combustível que nos impulsiona a continuar trazendo análises como esta. E se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, o que está esperando? Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos no mundo dos animes. Até a próxima e que a reflexão esteja sempre com vocês. Fade out!